Muito bom dia. Deixa eu ver se está funcionando. Para quem não me conhece, eu sou o Luca, faço parte aqui da liderança da Urbana. E hoje nós estamos no nosso segundo dia meditando no livro de Esther. No capítulo 1, a gente já viu com o Gui na semana passada. Foi algo aqui para mim? A gente viu com o Gui na semana passada o banquete do rei Xerxes, ou o Assuero, depende de como está escrito na sua Bíblia. Aquela festança toda, de certa forma ali a resistência da rainha Vasti, ela foi deposta. E a gente viu sobre o poder de um mundo que empurra sua cultura e seus costumes goela abaixo. E a nossa resposta a esse poder, ou como nós nos sentimos frente a esse poderio secular. No capítulo 2, a personagem principal do livro é introduzida. E se você conhece ou já ouviu falar da história de Esther, eu perguntaria para você como que você definiria, como que você a definiria? Ou então, como que se você fosse chegar numa conclusão sobre a pessoa de Esther, baseado em toda a sua história, como que você concluiria? Se pudesse usar uma palavra, talvez como uma grande heroína? E nós temos a tendência de fazer justamente isso, não só com personagens bíblicos, mas conosco mesmo. A gente sempre busca nos colocar no papel de heróis, de pessoas que estão sempre apostos a defender o reino contra o mundo das trevas, a iluminar o mundo com a nossa luz, a luz de Cristo, e de que não somos contaminados por esse mundo. Nós temos a doce ilusão de que nós somos imunes a um mundo que é completamente secularizado. E a primeira pergunta para introduzir a gente nesse texto é: como você vive entre dois mundos? O exemplo que eu tenho para dizer prático assim, não obviamente no mesmo sentido aqui do texto. Secou a garganta aqui. Eu mesmo, Luca, sou imigrante. Cheguei em Portugal aqui, viver com a minha família. A gente aqui vive, a gente ama, a gente se adapta, a gente eventualmente, morando muitos anos, agora até um pouco mais, adquire a nacionalidade. Só que eu não vou ser definido por nada disso. Porque qualquer lugar que eu chego, no meu sotaque, todo mundo já sabe que eu sou estrangeiro. E isso não se trata, de uma diferença superficial e local, a pergunta que eu quis dizer de como vivemos entre dois mundos, mas identitária e espiritual. Enquanto povo de Deus, nós devemos servi-lo de maneira integral, independente do contexto a qual estamos inseridos. E cuidando para que o nosso testemunho não seja comprometido. Então, ao nos colocarmos num mundo secularizado, um mundo que caminha em direção oposta ao Evangelho, que nos impõe coisas opostas ao Evangelho, quando estamos lá fora, como somos identificados?
E para dar um contexto no começo do capítulo, que ele diz: passadas estas coisas, e já apaziguado o furor do rei Assuero, o capítulo 1 se passa no 3º ano do reinado de Assuero. E no capítulo 2, como o Vitor leu, no versículo 16, fala sobre o 7º ano do seu reinado. Ou seja, a gente tem aí um espaço de 4 anos entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Quando ele diz que passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei, esse momento histórico trata de uma derrota humilhante da Pérsia para os gregos. E depois de ser colocado numa posição de humilhação por ter sido pela ação da rainha Vasti no capítulo 1, agora, depois de um tempo, de novo o rei Assuero está humilhado. O Deus rei acaba de ser colocado no chão e o seu poderoso império e o seu domínio, quase ali que na visão dele soberano, caiu para os gregos, uma derrota humilhante. E passado isso, depois que ele acalma um pouco o coração, o que ele vai fazer? Ele lembra da rainha Vasti. E o que ele pensa? Eu preciso substituir. Preciso substituir a rainha. E essa narrativa da busca, talvez, de novo, se você já ouviu a história de Esther, pode ter chegado como quase um conto popular, ou até mesmo uma história romântica. Só que o que o texto vai nos mostrar para a gente aqui é uma busca de uma maneira assombrosa. E a gente vai ver aqui as sombras dessa história que nos é narrada. Dos versículos 1 ao 4, ele diz aqui, a partir do 2: Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez. Pulando para o versículo 8, diz: Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos, não se trata de uma história romântica, de um rei que vai em busca da sua amada, ou então até mesmo, como era muito comum, alguma operação diplomática de unir forças com outro reino e talvez casar-se com uma das princesas de outros reinos, mas não. Ele é Assuero da Pérsia. Entenda agora o que ele está fazendo aqui. Ele vai arrancar moças das suas famílias e vai levar elas para viver no seu harém para sempre. Ele vai dormir com todas elas querendo ou não. Não se trata aqui de um concurso de beleza, onde essas mulheres elas se arrumam com alegria, fazem ali fotos, uma audição e a torcida para que a fulana seja escolhida ou a ciclana seja escolhida. O que está acontecendo aqui, irmãos, é nada mais nada menos do que um sequestro.
essas mulheres são levadas para ser, na verdade, pouco mais do que escravas sexuais do rei. Agora, imagina você, pai. Coincidentemente, a minha filha chama Esther. Imagina um dia, a gente no nosso dia a dia, nosso cotidiano, eu com a minha filha, e chegam lá oficiais do rei e simplesmente tomam ela das minhas mãos. Porque o rei quer. E se o rei quer, o rei pode. E aí a gente pode se perguntar, tá, mas e essas jovens? Como será que essas jovens se sentiram frente a essa situação assombrosa, repulsiva, de um rei que se achava Deus e que podia simplesmente possuir todas as mulheres que ele quisesse do seu reino? Resistência? Luta? Revolta? De fato, talvez muitas não gostavam da situação e estavam numa situação de completo desespero, porque eram impotentes, não tinham o que fazer. Mas acredite, irmãos, possivelmente há algumas que viam isso como um golpe de sorte. E a primeira coisa que a gente olha nesse texto, irmãos, é que quantas vezes nós nos sujeitamos a situações concretamente ruins e ainda assim nós aceitamos as condições por enxergar que em alguma instância aquilo vale a pena. Mas isso é absurdo. Isso não tem cabimento. Você consegue olhar para a sua vida e já imaginar alguma coisa que obviamente era horrível? E você acabou se sujeitando porque, no fundo, talvez existiria algum tipo de vantagem que você pudesse tirar. Como que a gente se porta frente aos abusos que este mundo nos impõe? Com resistência? Os versículos 5 ao versículo 7, ele nos apresenta esses dois personagens, Mordecai e Esther. Mordecai, judeu, da tribo de Benjamim. E é muito importante a gente entender que nesse contexto, muitos dos judeus que tinham sido exilados anos anteriores já haviam voltado, retornado para Israel. Aqui o que pode acontecer é que, de fato, pode acontecer não, de fato alguns ficaram. E a gente pensa, por que ficaram? Porque quiseram? Independente das nossas suposições ou dos nossos achismos, de acordo com o texto, de fato ele está na Pérsia. Não só está na Pérsia, como é um judeu com um nome que não é de judeu. Que judeu se chama Mordecai ou Mardoqueu? O texto também nos mostra que ele, quando Esther estava lá e tudo mais, ele tinha acesso, ele tinha alguma liberdade de movimento, deveria ter algum tipo de influência. O texto nos mostra que o judeu Mordecai da tribo de Benjamim parece muito bem assimilado ao contexto da Pérsia. Então o texto nos apresenta Esther, também chamada de Hadassa, que seria seu nome hebraico. E talvez o próprio Mordecai, seu tio, tenha lhe dado esse nome, Esther,
mais persa, mais adequado para viver ali com mais tranquilidade. E ela, Esther, é uma das sequestradas. O texto vai nos narrar que existe um tratamento de beleza e preparo estético para essas mulheres, além, muito provavelmente, de uma dieta específica. E uma coisa, irmãos, que a gente não se pergunta muito comumente nessa narrativa é: como que Esther fica com tudo isso? Entenda aqui, fazendo um rápido paralelo, caso os irmãos já tenham ouvido falar, por exemplo, da história de Daniel, quando é oferecido para ele ali os manjares do rei, quando ele se vê ali no palácio e ele é convidado ou até mesmo imposto a ser assimilado, que ele recusa, o que acontece com ele? Ele vai para a cova. O texto aqui não narra para nós uma resistência explícita, nem por parte de Mordecai, nem por parte de Esther. Ao que tudo indica, ela recebe e participa de todo o processo de embelezamento e provavelmente, como o texto também não nos deixa explícito isso, ela não rejeita os banquetes. Por exemplo, levando em consideração as leis dietéticas judaicas, que nós sabemos que são restritas. Irmãos, a narrativa de como Esther está se portando ali na casa da Pérsia nos mostra que ela sabe que é importante ter qualquer vantagem possível. E ela busca fazer. E consegue. Egar, eunuco do rei, era responsável pelo seu harém. E o texto vai nos dizer que Esther conquista o seu favor, ganha o seu favor. De alguma forma, Egar tem a sua atenção mais especial para Esther. E não só ele, mas no versículo 15 vai dizer que todos quantos haviam. E então, irmãos, chega então o momento de estar com o rei. A cada noite, todas as noites, uma nova mulher era mandada para a presença do rei, para se deitar com ele. Se ela fosse rejeitada, ela iria para um outro lugar, com outras mulheres rejeitadas, e ela ficaria lá para sempre, quieta, calada, até o rei chamar de novo. Quando chega a vez de Esther, ela vai e ela conquista o coração do rei Assuero. E o texto nos traz com uma narrativa vitoriosa que Esther então vai ser a rainha da Pérsia. Agora, não pensa, eu falei, né, se fosse a nossa filha, pensa no Mordecai. A gente viu em algum momento esse homem oferecendo resistência porque a sua sobrinha estava sendo levada para ser basicamente escrava sexual do rei? Pelo que me parece, o texto nos mostra que Mordecai se movimenta para que Esther consiga ter certos benefícios ou ver como que está o status dela, para dar alguns conselhos para que ela consiga chegar no lugar mais alto. Ele sabia do que estava acontecendo, ele sabia do que ia acontecer com a sobrinha dele e ele não fez nada. E Esther
Não deveria ela, como povo de Deus, como parte do povo de Deus, oferecer resistência a essas práticas que, consequentemente, poderiam levar ela a uma situação como a de Vaste, no caso nem como a de Vaste, porque nem rainha ela era ainda, mas até mesmo a morte? Ou ela está certa, porque simplesmente ela fez o que tinha que ser feito? Irmãos, é muito importante a gente entender que nós estamos inseridos num mundo secularizado e relativista. Mas estar inserido num mundo relativizado, secularizado, não significa de forma nenhuma que devemos ser assimilados a ele. Dos versículos 19 ao 23, a gente vê também mais uma jogada de Mordecai e Esther. Ele impede uma conspiração contra o rei. Algo bom em si. Então, a gente vê a história, finaliza isso, falando até que esse feito foi escrito nos livros das crônicas perante o rei. E isso era algo honrável, era algo que merecia, sim, um certo prestígio. Olha o que Mordecai e Esther fizeram. Mas de forma nenhuma isso justifica nem apaga a passividade que eles tiveram frente a um sistema completamente oposto ao seu próprio Deus. E depois, irmãos, de dar esse contexto, então, como que você olha para Esther nessa história toda? Com orgulho, que ela fez o que tinha que ser feito? Com nojo, porque ela abriu mão dos seus princípios? Com decepção, porque esperava uma figura de resistência? E eu estou dizendo isso, irmão, porque se você, cada um de vocês, for uma pessoa que vai dizer, isso não é para mim, não tem nada a ver comigo, porque eu enfrento as sombras desse mundo como se fossem ações ordinárias de um dia qualquer. Eu sinto te dizer, essa palavra não é para você. Essa palavra é para mim e para aqueles que também comigo se veem numa posição de alguém que diariamente abre mão e é assimilado por coisas que contrariam a palavra de Deus, por pessoas que falham, por pessoas que erram, por pessoas que caem frente a um mundo caído. Entender que nós somos sim povo santo de Deus, assim como Esther, mas ainda sofremos consequências do pecado e cometemos pecados diariamente. Viver no reino da Pérsia não é fácil. As tentações diárias nos confundem a pontos de acertarmos aqui, mas errarmos ali, ali e ali. Nós somos atraídos por uma cultura secular, onde coisas que, se eu e você formos conversar, nós vamos chegar na conclusão que essas coisas são erradas, mas acabamos por aceitá-las, porque para o mundo é normal. E a pergunta também aqui, irmãos, será que eu me assemelho com Mordecai? Eu me assemelho a Mordecai e a Esther por eles serem grandes heróis bíblicos? Serem personagens que de fato marcaram relevância na história de Israel? Eu diria que não. Eu me assemelho com Mordecai e Esther porque, como um ser humano,
sob a influência do pecado, eu erro. E erro muito. Nós passamos por maus bocados. Nós escondemos quem nós somos em prol de um objetivo maior, assim como Mordecai diz para ela: não fala quem você é, não fala de onde você veio, não revela a sua identidade, mantém tudo isso às escuras, porque isso de alguma forma pode te trazer alguma vantagem. Quantas vezes nós nos escondemos porque a gente vê que, ao nos identificarmos como pessoas que são filhos de Deus, talvez as coisas não vão caminhar como a gente gostaria. E a gente se esconde. A gente troca o nosso nome por outro que o mundo aceita de maneira mais tranquila. E depois de tanta mudança, você pensa assim, tá, mas onde está o plot twist dessa história? Porque agora que nós sabemos e vimos que o contexto de Esther ali, de Mordecai no reino da Pérsia, não é tão bonito e tão romantizado como a gente pode ter ouvido boa parte da nossa vida. Onde que está então a mensagem de esperança nisso tudo? A mensagem de esperança, irmãos, é dizer que somente em Cristo nós encontramos esperança em cenários de caos e caminhos sombrios. Embora sofredores e pecadores, assim como Esther e Mordecai, nós somos santos. Eu sou de Deus. Aqui eu não estou dizendo para apontar que você é ou não é filho de Deus, você é ou não é crente. Nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas eu também sou como Esther. Eu também sou como Mordecai. E ao invés de buscar me mostrar como alguém incontaminado, ao invés de buscar me mostrar para mim e para os outros que nada desse mundo me afeta, porque mais forte é o que está em mim do que o que está no mundo, por que ao invés disso eu não reconheço as minhas limitações, eu reconheço que sou humano, sou falho, sou pecador e eu clamo por graça, eu busco o arrependimento? Porque por diversas vezes eu fico mais preocupado sobre o que fulano ou ciclano vai pensar sobre mim, ou sobre como eu vou conseguir atingir os meus objetivos e conseguir vantagens. E custe o que custar. Mas está tudo bem, porque esse mundo não me afeta. Mas está tudo bem porque faço algumas coisinhas erradas aqui, algumas coisinhas erradas ali, mas estou incontaminado, estou limpinho. Nós só podemos ter esperança disso se nós buscarmos incansavelmente por arrependimento e pela graça que encontramos em Jesus. Jesus teve um período de preparação antes de assumir o seu posto. Não de beleza, tratamentos estéticos e de boa alimentação, uma dieta regrada e farta, mas de dor, sofrimento e humilhação. E tudo isso passou sem jamais abrir mão da sua identidade. Mas você pode me perguntar, tá bom, mas ele era Jesus.
Como é que fica eu, um mero Mordecai, uma mera Esther? Como fico nessa história toda? Irmãos, Jesus, Ele está nos limpando do pecado. Nós estamos sendo purificados dia após dia, não para o rei Assuero, um rei perverso, mas para o Cristo, o rei bom. Não para o rei que nos sequestra, que abusa de nós, mas para o rei que, sendo o Todo-Poderoso, nos resgata, nos ama e entrega a sua própria vida em nosso favor. Meus irmãos, que nessa manhã nós possamos entender que frente às sombras de um mundo caído, nós temos esperança através da luz de Cristo. Que a luz que resplandece no nosso meio não é produzida por nós. Ela só pode ser produzida pelo próprio Cristo. E nós precisamos encontrar o caminho do arrependimento. Entender que eu não sou herói coisa nenhuma. Entender que eu não sou alguém que vai pegar e vai bater de frente com o mundo caído para dizer que não tem problema nenhum, eu sou assim mesmo, essa é a mensagem do Evangelho e quem vir para cima de mim vai tomar. Irmãos, não é assim que funciona. A verdade de entender que quando sou fraco é que sou forte é de fato entender que quando sou fraco é que sou forte. Entender que a nossa força em Cristo não está na nossa posição de eu sou ou eu posso, mas entender que Ele é e que Ele pode. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Rei bom. Te agradecemos, ó Pai, porque frente, Pai, a um mundo corrupto e caído, que nos sequestra e nos escraviza, o Senhor, Pai, vem e nos resgata. O Senhor vem e nos prepara, nos limpa, nos purifica da nossa maldade, da nossa iniquidade. Senhor, que nessa manhã nós possamos, ó Pai, nos identificar não como heróis inabaláveis, Pai, mas como, Senhor, seres humanos, pequenos e que precisam da Tua graça. Que possamos, ó Pai, encontrar em Ti perdão, possamos encontrar em Ti, Pai, renovo, possamos encontrar em Ti, Senhor, a purificação de um mundo, Senhor, que dia após dia busca nos devorar. Recebe, Senhor, a nossa oração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E que a partir, Senhor, de hoje nós possamos entender, ó Pai, que não é o nosso nome ou não é a nossa força ou a nossa identidade, mas que a nossa identidade de fato está estabelecida, Pai, em Ti. Em nome de Jesus. Amém.